com esse primeiro slide, contando a origem da biologia molecular. É engraçado que a biologia molecular, quando ela começou, eu era aluno fazendo bioquímica, alguns professores tinham essa tecnologia, aos poucos ela foi ganhando todos os laboratórios, eu comecei a fazer um pouco de biologia molecular já no meu doutorado, eu era bioquímico de DNA, e no começo, né, a gente acompanhou ali, quem fazia biologia molecular é quem sabia de microbiologia e quem sabia trabalhar com fagos, né? Então, aqui está um slide do fago lambda, é um bacteriófago que tem um DNAzinho que é injetado para dentro da bactéria, e esse DNA se replica, e então forma novas partículas virais que vão estourar a célula, lisar a célula, né? Esse é um fago lítico. Tem fagos que não são, vou até mostrar para vocês, que são usados na biomol também. O fago lambda tem esse DNA linear e a gente costumava comprar já, né, os braços esquerdo e o braço direito dele já cortados, né? E a gente fazia uma adaptação do DNA para colar nas laterais desse DNA um sítio de enzima de restrição, e aí a gente colava com ligase o braço esquerdo, o braço direito, como está mostrando aqui na figura, né? E aí a gente encapsulava ele com uma mistura de proteínas. Assim, a gente pegava um vírus que tinha uma deficiência em uma das proteínas do capsídeo e produzia essas proteínas numa bactéria. Depois produzia numa outra bactéria essas proteínas, sendo que o vírus da outra tinha o defeito numa outra proteína. Aí você lisava as duas bactérias cheias de proteínas de vírus. Quando você misturava os dois, você tinha uma mistura de empacotamento, né? Porque tinha uma defeituosa nesse, uma defeituosa no outro, mas quando você juntava os dois extratos, você tinha mistura de empacotamento. Então a gente produzia o DNA, empacotava e infectava bactérias, e era assim que se fazia engenharia genética no começo, né? Não com plasmídios, tá? Um fago que não lisa uma bactéria é o fago M13. O M13 ele é dupla fita dentro da bactéria, a forma replicativa, replicative form, né, RF, e, e aí essa forma replicativa é que a gente trabalhava para cortar, né, e colocar um pedaço de um DNA humano, por exemplo, nele. Por que esse cara foi muito usado na biologia molecular e no começo da genômica? Porque quando você infecta uma Escherichia coli, ele infecta pelos pili, né? Que é a foto dos pili da Escherichia coli. Quando você infecta uma Escherichia coli, ele forma uma fita simples dentro dela. Se você fizer um lisado da Escherichia coli, você consegue um monte de DNA fita simples. Então, quando se começou a sequenciar DNA, o pessoal tinha medo de que a fita oposta achasse a fita complementar e fechasse e impedisse o sequenciamento, né? Os primeiros sequenciamentos de Sanger, inclusive já na época do sequenciamento automático, aquelas máquinas com capilares, eles eram feitos clonando o DNA no M13, né? E porque você purificava esses M13 simples fita, e aí colocava um primerzinho aqui e sequenciava uma fita só, né? Depois se descobriu que se você desnaturar um plasmídio dupla fita, as duas fitas não se juntam tão fácil. O primer pareia lá e você consegue sequenciar, mas o M13, por causa de ser simples fita, foi usado até muito recentemente nos projetos de sequenciamento, né? Então, essa clonagem aí a gente pode chamar de biológica, aliás, só eu chamo ela de biológica, né? Ela também permite clonagens de DNAs muito grandes,
Esse aqui é o IAC, que é East Artificial Chromosome, né? Aqui tem um inserto, né, um DNA colocado nele, e ele tem uma região que é um pedaço de centrômero de levedura. Então, isso aqui funciona como um mini cromossomo, ele é repartido, né, para as duas células por essa sequência centromérica. Eu não vou ter muito tempo para falar de centrômero, mas é um DNA repetitivo no qual umas proteínas centroméricas grudam, né? É muito, porque elas grudam naquele DNA que está repetido, então praticamente encapam essa parte aqui, e isso consegue se grudar essas proteínas conseguem se grudar em outras que vão se grudar no fuso, né, mitótico e tal. Isso é um centrômero. O telômero, a gente já falou, é uma alça de DNA repetitivo que também é recoberta por proteínas que reconhecem o DNA repetitivo para proteger as pontas, né? Então, são sequências de telômero, sequências de centrômero e sequência de origem de replicação. Você isola umas sequências que têm essa atividade de Autonomous Replicating Sequences, né? E elas são abreviadas como ARS, né? Então você tem origem, centrômero, telômero, e isso é um mini cromossomo. Pouca gente usou isso, porque quando você deixa esse cara mais do que uns 2 dias dentro da levedura, ele começa a recombinar isso aqui. Então, assim, a fidelidade daquilo que você clonou fica toda estragada, né? Então, não foi uma coisa de muito sucesso. Agora, o Bacteria Artificial Chromosome, né, aí já é diferente. Você consegue pegar um pedaço enorme de DNA, muito maior do que o Bacteria Artificial Chromosome, o BAC, né, e você com ligase consegue ligar. Então, você tem um pedaço muito grande. Isso aqui foi realmente muito utilizado no genoma humano. O primeiro genoma humano, né, que foi liberado em 2003, ele usou baques na sua resolução. Eu vou contar a história do sequenciamento do genoma humano, porque tem uma fofoca muito legal, uma disputa, uma briga. Então, vou contar isso aqui. Então, baques foram usados, né, em grande intensidade já na era do sequenciamento do genoma, 2003, por aí. Você coloca eles em umas bactérias e multiplica e opera como se fosse um plasmídio, né? Só que com a diferença que você consegue colocar, se eu for falar o número mais popular, 150 mil pares de base, tá? Quando eu for falar de genoma, sequenciamento de genoma humano, eu vou falar por que 150 mil. Na verdade, 50 mil também foi um baque muito conhecido e tal. Mas então, resumindo, hoje, quando a gente faz clonagem, engenharia genética, coloca um plasmídio em algum lugar, quer fazer uma vacina gênica, por exemplo, a brucelose, a gente pega esses plasmídios, gruda em bolinhas de tungstênio, põe numa arma de pressão, vai na vaca, encosta a arma na vaca e atira. Pá! Aí a vaca as bolinhas entram dentro das células da vaca e produzem a proteína da brucela e a vaca fica vacinada contra a brucelose. Podia ser feito assim, né? A vacina da Pfizer é quase isso. Não tem um plasmídio grudado na bolinha, mas são os nanotúbulos com os RNAs. Mas, assim, funcionaria uma arma dessa, né? Você vai lá, mira lá no músculo da pessoa e dá um tiro, pá! E aí expressaria as proteínas do coronavírus, só a proteína da espícula, vacinaria também. Só que como tem um DNA, né? Aí o pessoal tem medo que dê câncer e tudo, vire jacaré, né? No caso do RNA não vira jacaré, mas no caso de um plasmídio podia até virar um jacaré. Então, vamos recordar então o plasmídio, porque é o vetor da biologia molecular mais usado ainda nos laboratórios para poder fazer malabarismos, né? Vou te contar, assim, tem muito professor que sabe fazer clonagem e tal, que nunca trabalhou com fago, entendeu?
realmente o dia a dia mesmo é o plasmídio. Vamos recordar isso aqui. É claro que todo o plasmídio tem que se replicar, então tem uma origem de replicação, né? Então, tem uma origem aqui. O plasmídio, para ele ficar sendo mantido pela bactéria, você precisa de uma pressão seletiva. Então, ele sempre tem um gene que degrada antibiótico, e você no meio coloca aquele antibiótico. Se vocês forem trabalhar com isso um dia, vai acontecer de você pegar o plasmídio, eletroporar uma bactéria, tá? Aí coloca ele numa placa com ampicilina e não cresce ninguém. Aí você vai lá e fala assim, cara, não deu certo hoje, vou repetir o experimento. Você pega o plasmídio, eletropora a bactéria, coloca numa placa com ampicilina e não cresce ninguém, nenhuma bactéria. Você fala, caramba. Aí você vai olhar o mapa do plasmídio, a resistência não era para ampicilina, era para canamicina, um outro antibiótico. Alguns plasmídios, a marca de resistência é canamicina, é uma enzima que vai degradar a canamicina, né? Aí você faz de novo, plaqueia uma placa com canamicina e yes, aquelas bactérias que têm o plasmídio crescem, né? Então, tomem cuidado que nem sempre é ampicilina, embora quase sempre seja ampicilina. A outra característica é que você tem um multiple cloning site. Eu não vou falar diferente porque a gente fala assim no dia a dia, múltiplo cloning site. Tem muitos sítios de enzima de restrição que você pode escolher cortar. Geralmente a gente corta em duas diferentes para um pedacinho cair fora e a gente faz uma clonagem com o DNA contendo um sítio de restrição de cada lado. E a quarta coisa que tem, além do Multiple Clone Insight, é que esse Multiple Clone Insight, se possível, ele pode estar dentro de uma sequência do gene reporter. Um dos genes reporters mais usados é o LAC-Z, né, da beta-galactosidase, que é um gene que degrada a lactose, mas a gente usa um substrato chamado X-Gal. Uma vez eu comprei, sei lá, muito X-Gal. Aí a minha aluna falou assim, Miguel, você comprou muito X-Gal. Eu falei, sabe o que é? Esse projeto tem muito dinheiro, então resolvi comprar um estoque grande. Ela falou, tudo bem, mas no mês passado você também tinha comprado esse estoque grande. Então, ainda tem no meu laboratório X-Gal para dar e vender aí. Se vocês quiserem pintar uma camiseta de azul, quer dizer, ele, na verdade, sem estar degradado, ele é branco, né? Quando a beta-galactosidase degrada ele, a bactéria fica azul. Então, para relatar que a clonagem foi boa, a clonagem de um gene humano aqui, nesse múltiplo clone insight, destrói o gene LAC-Z, destrói o gene reporter. Então, toda boa clonagem destrói a beta-galactosidase. Então, se eu der X-Gal para um plasmídio onde eu destruir esse gene reporter, ele não vai conseguir metabolizar o X-Gal e então a bactéria vai permanecer branca, né? Uma bactéria branca, resistente à ampicilina, clonagem garantida, tá? Bom, essa aula é curta, né? Então eu vou dar uma introdução sobre o que seria a nossa clonagem química, né? Que é a PCR. Deixa eu perguntar para vocês, continuo sendo eu o professor que ensina PCR para vocês? Nenhuma outra disciplina ensinou já PCR para a geração, a turma de vocês? Não, professor, ninguém ensinou, não. Ah, legal. Vocês já ouviram falar de PCR, provavelmente, né? Que amplifica DNA, Já bastante em PCR. bioquímica, mas a gente nunca aprendeu o método de fato. Ah, que legal. Que bom que eu tenho esse prazer, porque PCR foi inventado por um cara e eu trabalhava na Hoffmann La Roche, Rocha, que faz vitamina C, era na planta, né, que fala
no setor lá na indústria de vitamina C, mas eles tinham um instituto de pesquisa, o Instituto Roche de Biologia Molecular, dentro dessa planta que fabricava os compostos, né? E eles financiavam pesquisa de ponta lá, muita ponta. De vez em quando alguém descobriu alguma coisa que pagava tudo que a gente gastava, né? O interferon foi descoberto lá no instituto, não lembro de mais coisas, várias coisas foram descobertas lá. E uma descoberta pagava por tudo. Quando você entrava para trabalhar, né, nesse Instituto Roche de Biologia Molecular, era tudo pós-doc, né? Todo mundo já com doutorado, pessoa mais madura, assim, que trabalhava para caramba e tal. E você assinava que se você descobrisse alguma coisa patenteável, você já vendia de antemão a patente para a companhia por US$ 1, né? O meu laboratório era mais teórico, mas eu estava lá com a professora Mônica, que vai dar aula para vocês. O chefe dela tinha um quadro na parede com umas 8 notas de US$ 1, que eram as patentes que ele tinha descoberto, produzido e por contrato ficava para o Instituto em troca de toda a grana que eles gastavam com as nossas pesquisas. E aí, um belo dia, eles resolveram entrar para engenharia genética, clonagens e tudo, e eles resolveram comprar a patente da PCR. Aí o cara foi lá e deu um seminário, né? E o cara doidão, doidão, cara americano, assim, bem zoado e tal. E aí contou as histórias, eu vou contar para vocês então. Isso ficou conhecido como uma reação em série, em sequência, né? É como se fosse uma cadeia, né, de reações encadeadas, né? Faz a reação, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Esse é o significado de polymerase chain reaction, uma reação em cadeia, né? Ah, sei lá, como uma bomba atômica, né, que um átomo vai é, que, quebrando o outro, tal. É uma reação em cadeia que, na verdade, em fila, né, em corrente, em série, assim, como se fosse uma feira de linguiças, né? Então, esse é o significado de polymerase chain reaction, reação em cadeia da polimerase, né? Então, esse é o significado. Então, aquele cara, ele era químico, californiano, quer dizer, não sei se ele nasceu na Califórnia, mas trabalhava numa firma de inovação na Califórnia, e ele conseguia sintetizar pequenos DNAs. Pequenos DNAs que eu digo, quimicamente, né, sem máquina, sem nada, na mão mesmo, lá, tubo de ensaio, ele conseguia fazer 20 nucleotídeos ligados um no outro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. Por que ele não conseguia fazer maiores? Porque ele começava a perder o controle. Ele queria colocar o 21º. Na maioria das moléculas entrava o 21º, mas aí falhava um. Aí, quando ele ia colocar o 22 naquelas moléculas, esse 22 acabava sendo o 21 da outra, né? Ele começava a perder a precisão. Ele não conseguia fazer tudo igual, né? Muito depois, as máquinas começaram a fazer DNAs de 100 e assim, a Mônica, com uma máquina lá, ela fazia DNAs de 300, né? Mas com a máquina, né? Sem a máquina na mão, ele conseguia fazer DNAzinhos bem pequenininhos. E aí ele falou assim, bom, eu gostaria de fazer um DNA maior, né? Isso seria um grande avanço se eu conseguisse produzir um DNA maior, por exemplo, de 1000 pares de base, era o sonho dele, né? Então, ele falou assim, bom, se eu quiser amplificar esse gene aí, que está aí nesse pedaço de DNA, vamos dizer, daqui até aqui, assim, né? Eu não consigo sintetizar o gene inteiro, mas eu consigo sintetizar os iniciozinhos. Vocês estão ligados que, desde que o Watson e Crick descobriram a estrutura, você tem uma fita Watson que anda para cá, de 5 linhas para 3 linhas, né? E uma fita Crick que anda para cá, de 5 linhas para 3 linhas. Igual se fosse São Paulo, Belo Horizonte, uma faixa vai, outra faixa vem,
né? Beleza. Então ele falou assim: eu consigo fazer o iniciozinho de cá, ó, esse aqui, e o iniciozinho daqui. Vamos ver o que ele pensou, né? Como que eu sintetizaria esse genezinho, né? Então era uma vez um químico que eu conheci, ele sabia sintetizar pequenos DNAs, que nós chamaremos pelo nome técnico de oligonucleotídeos. O DNA é um polinucleotídeo, né? Então, oligonucleotídeo seria um polímero de poucas unidades, óligo, né? A gente fala assim, óligo, cadê os óligos, né? É o short para oligonucleotídeos. Então, você pode chamar, né, os mais próximos podem chamar esses oligonucleotídeos de Watsonzin e Crickzin, que vão ser as sementinhas dessa fita dupla que a gente quer construir. Uma sementinha dessa fita aqui e uma sementinha dessa fita aqui. Especialistas em linguística falam para a gente não chamar de os primers de iniciadores, né? Porque, sei lá, eles estariam iniciando alguma coisa. Seria mais assim, primer assim, o começo de uma coisa que cresceu, né? O iniciozinho. Então, tá bom, iniciador é uma boa tradução, mas seria uma sementinha. Você faz uma sementinha dessa fita e ela cresce. Faz uma sementinha da outra e ela cresce, né? Então, e a ideia seria a gente conseguir clonar um pedaço de genoma, por isso que está nesse ambiente, na ambientação de clonagem. Acho que vai dar tempo só de eu mostrar como que a PCR é feita mesmo, né? Então, a ideia dele foi para poder clonar esse genezinho, fazer o iniciozinho da fita de cima e o iniciozinho da fita de baixo, que eu chamei de Watsonzinho e Crickzinho, né? Watsonzinho e o Crickzinho. Aí, por alguma maneira bioquímica, ele vai conseguir esticar isso aqui e esticar isso aqui. Então, vamos ver como é que ele vai fazer. Bom, eu vou contar as 3 etapas da PCR para vocês. A primeira a gente chama de desnaturação, né? Quando sua mãe fala assim, minha filha, você é uma desnaturada. O que ela quer dizer quando ela fala assim? O que é uma pessoa desnaturada? Minha filha, você é uma desnaturada mesmo. O que significa isso? Significa não foi assim que eu te criei, né? Você perdeu a sua estrutura nativa. A estrutura nativa do DNA é a dupla fita, né? Estrutura natural. Então, quando você aquece ele ou faz qualquer coisa que separa as fitas, você está fazendo uma desnaturação, tirando a natureza dele de dupla fita, né? Uma das possibilidades seria álcali, mas vocês vão ver que ele concluiu que seria melhor usar a temperatura. Então, uma boa temperatura para desnaturar, você colocar o DNA a 96 graus, né? Então, ele vai separar as fitas, né? Vocês estão vendo aí. E etapa número 1. Beleza. A segunda coisa é que, lembra, ele sabia fazer o iniciozinho de uma fita e o iniciozinho da outra. Então, a nossa etapa 2 é chamada de pareamento, pelo fato do primer se enrolar na outra cadeia, porque é uma hélice, né? Se fala também anelamento, né? Mas eu vou ficar com pareamento, porque o primer pareia com as fitas existentes, né? Lembre-se, ele conseguia sintetizar o iniciozinho. O iniciozinho de uma fita vai parear com a outra, o iniciozinho da outra vai parear com a uma, né? Vamos ver assim como é que faz assim, ó. Uma temperatura boa para isso, depois eu vou explicar mais porque na próxima aula, é 60 graus. Então, ele tinha que construir um primer de mais ou menos 20 bases, né? Que o número de pontos de hidrogênio que seria possível criar com a fita oposta permitiria que ele ficasse pareado a 60 graus. Quanto menor o primer, ele só consegue ficar preso ali numa temperatura menorzinha, né? Então, se ele tiver um tamanho considerável
considerável, ele consegue ficar pareado a 60 graus. Então, é a temperatura própria para o pareamento. Então, aqui está representado que o Watsonzinho ficou pareado com a fita Crick e o Crickzinho pareado com a fita Watson, né? É assim que ele concebeu de construir o gene sintético dele quimicamente. Bom, claro que agora vai entrar a polimerase, né? A etapa 3 e a etapa de polimerização é quando você vai duplicar, então, o seu DNA. Lembra, ó, você começou com 2 fitas e agora você vai ter 4 fitas porque você vai polimerizar, tá bom? Beleza, polimerizou. Então, agora você tem, a partir de 2 fitas, você tem 4, né? Aí ele pensou, se eu separar essas fitas, né, e repetir o processo, eu vou entrar em progressão geométrica, né? Aí, na cabeça dele, ele fez assim: 2 fitas vão dar 4, 4 vai dar 8, 8 vai dar 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 256, 512, 1024. Aí ele começou a perder as contas, porque americano não é bom de todas as matérias ao mesmo tempo, não. O cara era químico, aí ele foi lá, olhou num livro, viu que a progressão geométrica é 2 elevado a n. Aí ele falou assim, cara, se eu fizer isso 30 vezes, 2 elevado a 30 é 1 bilhão, né? Aí ele falou assim, cara, será que isso é bom, 1 bilhão, né, tal? Aí resolveu que era, e falou assim, vamos investir em fazer isso aí e tal, né? Então, a duplicação, será que ele ia usar uma enzima comum que eles tinham lá no laboratório e tudo? As enzimas DNA polimerase, as extraídas de Escherichia coli, por exemplo, como são organismos que crescem dentro da gente, a temperatura ótima é 37. Mas ele falou assim, cara, se eu pegar uma enzima cuja temperatura boa dela trabalhar é 37, na hora que eu colocar ela a 96 e a 60, ela vai estragar. Então, eu precisaria de uma DNA polimerase aqui, nesse caso, que resistisse a altas temperaturas. Então, por que não olhar uma DNA polimerase de uma bactéria que crescia em geysers, né? Essas fontes térmicas assim. E já existia à venda, inclusive, uma DNA polimerase de termófilos aquáticos, né? Então, aliás, desculpa, termos aquáticos. Então, ele podia comprar já essa polimerase. Ele falou: vou fazer com uma temperatura de polimerização alta, né? Porque essa enzima, inclusive, ela funciona numa temperatura acima de 60. O ótimo dela é 72 graus. Então, ele ia fazer 30 vezes esse processo: desnaturar, parear, polimerizar, desnaturar, parear, polimerizar. Com isso, de 2 fitas, ele ia chegar a bilhões de fitas, né? Porque ia estar em progressão geométrica. Então, um dos truques foi a termófilos aquáticos. Ele bolou isso num sítio que ele tinha. Ele morava em San Diego. San Diego é uma cidade ao sul da costa leste, ao sul da Califórnia, ali no sul da Califórnia, que vocês devem conhecer pelo fato de ter uma fronteira com Tijuana, no México, né? O Galo jogou lá, em Tijuana. Os mocinhos americanos, eles podem dirigir com 18 anos, mas só pode, com 16 anos, né? Mas só pode beber com 21. Então eles pegam o carro, vão no México e bebe. Porque não pode beber nos Estados Unidos abaixo de 21 anos, né? Então, e não pode mesmo. Então, lá em San Diego, ele morava num sítio nas montanhas. Ele tinha uma cadeira. Cara, eu tenho uma cadeira dessas aqui na minha sala, uma cadeira vermelha, onde ele ficava pensando. Acima da cadeira tinha um quadro que tinha uma espiral do túnel do tempo, assim,
né? Ele mostrou isso lá e ele ficava pensando lá como é que ele ia fazer. Lá que ele pensou em usar uma enzima termorresistente, lá que ele imaginou que ia entrar em progressão geométrica, ele pensava tudo lá. E aí ele ligou para um técnico que trabalhava lá, um engenheiro, e falou assim: escuta, na segunda-feira, vamos chegar mais cedo. E eles chegaram bem cedão e eles desmontaram um espectrofotômetro japonês caríssimo, aonde tinha um lugar para você colocar a amostra, né? E ao lado da cubeta tinha uma liga metálica, duas ligas metálicas, e quando você passava a corrente de uma liga para outra, aquecia e mantinha a temperatura da amostra alta. Quando passava da liga 2 para a liga 1, resfriava. Isso se chama efeito Peltier, né? É usado para um banho que controla a temperatura eletrônico, né? Quando passa de uma liga para outra aquece, quando passa de uma para outra esfria. Então eles reprogramaram a memória ROM, né, que chama daquela máquina, e fabricaram essa primeira máquina de PCR que conseguia ficar nas três temperaturas, né? Uma para desnaturar, uma para parear e uma para duplicar, que seria, no caso, 72 graus e não 37. Então, eles fabricaram essa primeira máquina de PCR aí. Agora, vamos mostrar para vocês uma coisa, né? Como que a PCR funciona, por que que ela ganhou o prêmio Nobel, por que que é uma reação importantíssima. Porque imaginem que tem uma promoção lá no, no, no Xerox do Tutti. O Tutti existe ainda? Vocês não tiram mais Xerox, não, né? Existe o Xerox do Tutti? Vocês já foram tirar Xerox lá? Ou... Hã? Só pro diurno que tem. O diurno tem, né? O noturno nem fica o Xerox aberto lá, né? Nem o É, UCB não fica, né? fica só até 6 horas, né? Ficava, Até né? às 6 Saudades. horas ficava, olha só. Agora fechou Cara, olha todos, só, parece. Xerox. Agora é que também Xerox tá difícil o povo usar papel hoje em dia. Mas naquela época lá, então, tinha essas máquinas automáticas que viravam as páginas do livro. E dois caras lá ficaram de fazer um Xerox do capítulo 15 do Straya. Só o capítulo 15. Só que o que acontece? Um dos caras falou assim: vamos fazer o seguinte para ir mais rápido, eu tiro uma cópia e você tira a cópia da cópia, beleza? Aí, esse primeiro cara, ele pegava o capítulo 15, vocês já viram isso, né? Tem muito tirador de cópia, ele vai na última página do capítulo 15, para tirar a cópia do capítulo 15, e ele vai tirando de trás para frente, até chegar no começo do capítulo 15. Beleza. Aí, esse cara passava o que ele tinha copiado para o outro cara. Então, ele era uma máquina automática, então ele colocou na última página do capítulo 15 e botou a máquina. De repente, a máquina foi e foi até o começo do livro. Aí o cara falou, beleza. Aí ele passou essa cópia para o outro cara, só que o outro cara ele tinha um outro método. Ele começava pela primeira página do capítulo 15. Então ele botou na máquina dele, na primeira página do capítulo 15, e a máquina foi automática. Era o primeiro dia com a máquina foi, né? Agora, o que aconteceu na cópia da cópia? A cópia da cópia foi até a última página do capítulo 15. Aí ele pegou a cópia da cópia e passou para o primeiro cara. O primeiro cara olhou assim, só tinha o capítulo 15, né? Ele pegou e ele fez a cópia da cópia da cópia. Só o capítulo 15. Passava para outro colega. Né? Então, vocês perceberam que a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia tendia a ter somente o capítulo 15, porque você fez 30 cópias, né, que começaram no primer vermelhinho e foram até a outra ponta. 30 cópias que começaram no azulzinho e foram até a outra ponta.
E aí você gerou 1 bilhão de cópias que tem exatamente o tamanho que se queria amplificar, ó, o tamanho do genezinho, né? Porque prevalece esse tamanho quando você está fazendo a cópia da 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 cópia, né? Antigamente você tinha que cantar aquela música da Índia lá, né? Como é que chama? Mas eu costumo fazer essas extensões assim vocais por causa de eu cantei muito agonia. Então, agonia tem uma hora que tem uma nota estendida assim. Então, basicamente, com desenho não dá para entender muito bem, por isso que eu mostrei a máquina de Xerox, né? Mas vocês já entendem que tem uma desnaturação das fitas, os primerzinhos, você faz cópias que vão até lá longe. Isso aqui está aqui assim, a gente está nessa parte aqui, ó. Esse desenho é esse. Então, quando você já separa amarelo ou azul, né, para cima e para baixo, você coloca um outro primerzinho aqui, um outro primerzinho aqui. Esse cara vai até o fim. Só que quem está fazendo a cópia da cópia, ó, vem aqui e vai parar aqui, né? A cópia da cópia. E a cópia da cópia da cópia vai começar aqui e vai parar aqui. Então, esse pedacinho aqui é que vai entrar em progressão geométrica. Então, você vai ter todas as moléculas desse tamanho. Então, esta é a grande virtude da PCR. Você produz uma molécula utilizável, definida, daqui até ali. Vocês podem perceber aqui que eu preciso conhecer alguma coisa sobre a sequência do DNA para poder fazer os primers, né? Então, assim, não é uma técnica que inventa DNA, ela copia, né? Mas copia com uma eficiência muito grande e com um tamanho definido, tá? Então, essa qualidade, o produto de tamanho definido, é que fez ele merecer um prêmio Nobel e vender a patente para a Roche por um dinheirão. E ele ganhou o prêmio Nobel, foi de Química, né? Muito bem. Então, assim, nos meus finalzinhos de aula de hoje aqui, para mostrar como é que o PCR funciona, é, você usa uma máquina de PCR. A primeira máquina de PCR do ICB foi utilizada no laboratório do professor Sérgio Pena, está aposentado hoje, mas vocês devem conhecer ele, além de ser um professor muito famoso lá da bioquímica, ele também tem uma empresa Gene, que faz diagnósticos de DNA, e uma empresa que trabalha com diagnóstico genético de animais, que eu acabei de esquecer o nome, que é aqui na Pampulha, né? Naquela avenida do aeroporto. A outra é no centro. Então, os exames começaram a ser desenvolvidos lá no laboratório mesmo. Quando eu vim para cá, eu cheguei a ver um diagnóstico sendo revelado. Tinha um menino que os pais procuraram, foram achar um menino lá no Pará, e aí fizeram um teste de paternidade, que é feito assim, com PCR, vai ficar para a próxima aula explicar. E aí estavam revelando, né? E a gente vendo as bandas aparecerem, e a gente viu na revelação, e não o Pedrinho não é filho deles. Então, foi um dos testes que eu me lembro que eu vi, né? Era uma coloração, a gente ficava vendo as bandas aparecerem, e aí deu para ver, todo mundo olhando, né? Deu para ver que o Pedrinho não era filho deles, tá? Esse foi um dos diagnósticos feitos por lá. E então a primeira máquina de PCR tinha que controlar essas temperaturas, vocês estão vendo aí 72, 60 e 96, e foi feito por 2 alunos de iniciação científica do professor Sérgio Pena, a Riva de Paula e o Maurício. A Riva ficava com uma estante de isopor, com os buraquinhos onde ela punha os tubinhos,
Nas laterais tinha barbantes que ela amarrava no meio, assim. Então tinha uma estante pendurada por 4 barbantes, né? E os tubos ali. Na frente dela tinha nada mais, nada menos do que 3 banhos-maria. Um a 96, outro a 60 e outro a 72. E a máquina chamava-se Cássio, porque o Maurício ficava com o relógio falando assim, vai, e ela trocava de banho. Vai, e eu trocava de banho. Eles faziam isso toda segunda-feira. Toda segunda-feira eles faziam um PCR. Foram 2 monografias lindíssimas com os primeiros PCRs do ICB. E eu tinha chegado de São Paulo para cá, trabalhava lá o laboratório me hospedou no início dos meus trabalhos aqui, e eu vi isso aí acontecer. Então, funcionava assim. Hoje tem as máquinas que fazem para gente, né? A maioria funciona com efeito Peltier também, né? São os blocos de metal que você põe os tubos lá dentro. E aí, então, a máquina primeiro, ela dá uma desnaturada legal, porque você amplifica DNA humano, né, geralmente. Então, ela dá uma desnaturada enorme, né, de 5 minutos. Uma bela de uma desnaturada. Por isso que tem esse passo de 5 minutos ali, para dar uma bela desnaturada. Depois, o mais eficiente, embora você fale assim, agora não tem que ir para parear, o mais eficiente é você começar o ciclo pela desnaturação mesmo, 1 minuto de desnaturação, né? Depois você coloca 1 minuto para os primers parearem, e aí depois você coloca, aqui está 2 minutos, porque seria para amplificar um DNA de 2 kb, de 2.000 pares de base. A gente costuma colocar 1 minuto por 1.000 pares de base, né? Então, 2 minutos seria para amplificar um gene de 2.000 pares de base, né? A 72, que é a a temperatura ótima para a DNA polimerase termoresistente. Então é isso aí, desnatura, pareia, duplica, desnatura, pareia, duplica. E o passo número 5, né, uma máquina programável, você fala assim, vá para o passo 2 30 vezes. Na verdade seria 29, mas a gente põe 30, sabe? Acaba fazendo 31 ciclos isso aí. Então ela vai 30 vezes e quando ela cicla, né, 96, 60, 72, 30 vezes, né, com isso você entra em progressão geométrica e 2 elevado a 30 é 1 bilhão. Então, isso aí é legal. E aí, notem que a enzima, ela vai sofrendo pelos aumentos de temperatura e o substrato também vai começando a se esgotar, né? É tudo controlado, você põe bastante substrato, mas isso tende a se esgotar. Então, na última nadada da piscina, imagina um nadador que vai dar 30 nadadas de piscina, né? Na última nadada de piscina, você dá uma folga para ele, né? Então, você já tinha dado 2 minutos a 72, você entra no passo número 6, onde você vai dar 10 minutos. Para quê? Para que todas as polimerases que estão voltando da última piscinada consigam terminar e você ter aquelas moléculas certinhas, né? Senão, se uma polimerase ficar no meio, você vai ter o Watson inteiro e o Krieg pela metade, entendeu? Então você dá essa coisa assim. E aí você joga 4 graus Celsius, que para virar uma geladeira, tem um comando lá forever, né? E aí ela fica forever até você chegar no dia seguinte e pegar a sua amostra, ela vai ficar refrigeradinha ali, beleza? Então, vamos só falar dos reagentes, e aí depois, na próxima aula, a gente ensina como fazer um PCR de verdade. Bom, senhoras e senhores, os reagentes necessários são esses aí. Desoxinucleotídeos trifosfatos. Sinto, mas é assim que vai no tubo. DNTPs. E a gente fala DNTPs. DNTP, sabe assim, eu fui te visitar N vezes e você nem veio na minha casa nunca. N significa qualquer uma das 4 bases, né? Então, DNTP significa DATP mais DCTP mais DGTP e mais DTTP. É uma misturinha
200 micromolar de cada um, né? Não é 50 de cada, 200 de um, 200 do outro. São os DNTP, são os tijolinhos. Lembrem-se que cai na prova. Não vai ter prova aqui, mas para fazer PCR não vai ATP, porque a energia vem dos DNTPs, né? Quando sai o fosfato beta e gama, o pirofosfato, é isso que dá energia. Então, repare, não tem ATP nessa reação, tá? A energia vem dos DNTPs. O tampão tem que ter magnésio, nós estudamos as polimerases, né? O magnésio é cofator. O primer que vai, a gente chama ele de forward, e o reverso de reverso, né? O que volta, forward e reverse. Isso aí vem dos antigos toca-fita de carro. Estava escrito lá, forward e reverso, quando você queria adiantar a música ou voltar. Essas palavras ficaram muito... Eu reparei aqui, não tem nenhum tocador de som hoje em dia que fala forward e reverse, né? Era da... Um dia eu vou pegar o meu Walkman que eu tenho lá e mostrar para vocês que tem as palavras forward e reverse. Então, é daí que veio, na época dos toca-fitas. A DNA polimerase de termos aquáticos, né? Porque ela tem que resistir todas essas quentes, fria, né? E o DNA molde, porque a PCR ela só funciona se você tiver um DNA molde, né? E então eu termino aqui o nosso papo hoje falando que esses são os reagentes e que você precisa, porque precisa ter pipetas especiais para pipetar os reagentes, porque se você faz diagnóstico de coronavírus por PCR, né? E aí você está fazendo uma reação da primeira pessoa e ela tinha coronavírus. Na hora que você suga esse DNA para colocar num gel para ver, né? Para fazer qualquer análise, na hora que você suga, ele forma um aerosol. É muito DNA amplificado naquele tubinho. Ele forma um aerosol que gruda um pouquinho na parte interna da pipeta, né? Você coloca esse DNA no gel para fazer análise, aí no dia seguinte você vai fazer análises com essa mesma pipeta. Um monte de gente que não tem coronavírus. Na hora que você vai pipetar o DNTP, na hora que você puxa o DNTP, beleza. Na hora que você vai colocar na reação, você faz FU, né? Sai aquele DNAzinho que ficou preso dentro da pipeta no dia anterior, aquele DNA amplificado. Sem contar que DNA amplificado gera aerosol que fica no ambiente, cai na sua mão, cai no tubo, né? Então, você sempre tem que ter pipetas que só pipetam reagente, para pipetar os reagentes, e aí quando você vai pipetar o material que vai ser examinado, você pipeta com uma pipeta normal do laboratório. Isso é muito importante, porque eu vou voltar a falar isso na próxima aula, porque como a PCR depende de um molde, você vai falar assim, nossa, o cara ganhou um prêmio Nobel e você precisa do molde para poder sintetizar o gene que você quer sintetizar. Mas olha que coisa louca, como ela é dependente de um molde, você pode usar a PCR para diagnóstico, né? Por exemplo, de HIV, agora de coronavírus, né? O exame por PCR. Por causa de quê? Como depende do molde na reação, se o molde estiver presente, vai amplificar. Se o molde não estiver presente, não vai amplificar. Então, pronto, você inventou um diagnóstico muito poderoso. Acho que a PCR assim, é mais importante para nós para poder clonar e amplificar. Mas como diagnóstico, eu vou te contar que é beleza. Foi por isso que a Roche comprou patente, para fazer kits de diagnóstico. Qualquer kit de diagnóstico que você usasse de HIV, você tinha que pagar uma parte do valor para a patente da Roche, entendeu? Então, foi por causa disso. Então, como que você evita contaminação para a gente terminar? Pipetas exclusivas, né? Os reagentes também, e você tem que tomar muito cuidado com essa contaminação, que a gente considera o falso positivo, né? Falso negativo, desculpa. Desculpa, me compliquei aqui. Essa contaminação, ela pode ficar nas pipetas, e das pipetas ela pode ir para os reagentes, e ela vai dar o falso positivo, que é aquilo que eu narrei para vocês, né? Foi feito um diagnóstico num dia, ficou
material amplificado na bancada, dentro da pipeta, né? No dia seguinte estava todo mundo com o coronavírus, né? Isso seria falso positivo. As pessoas não tinham coronavírus e elas no dia seguinte têm. Então, eu tenho muitos amigos que ganham a vida fazendo diagnóstico, tá? Vários. E eles me falaram, Miguel, falso positivo não é o problema. Eu também tive muitos alunos que faziam PCR e eu sei, falso positivo, essa contaminação, porque a pessoa pegou a pipeta da bancada e pipetou os reagentes, não é o problema. Falso positivo é gente porca. Você troca essa pessoa de setor, manda ela fazer outra coisa, põe uma pessoa mais cuidadosa no lugar, acabou seu problema com falso positivo. É simplesmente uma questão de disciplina, de usar as pipetas específicas para PCR, para pipetar os reagentes, tomar cuidado e tal. O grande problema que os meus colegas falam é o falso negativo, quando a pessoa tem coronavírus e você dá o diagnóstico para ela de que ela não tem. Isso acontece quando você vai extrair o DNA do sangue ou das células da narina e vem um contaminante junto, alguma coisa fica impura a amostra para pôr na PCR e essa impureza inibe a reação. Então o cara tem coronavírus, só que assim o nariz dele estava sujo, então inibiu a reação e você dá um resultado negativo para um cara que tem coronavírus e nariz sujo, entendeu? Então, esse é o grande temor dos laboratórios, o falso negativo. Então, o que eles fazem? Eles pegam, fazem uma PCR de um DNA da célula do nariz da pessoa. Então, você, ao mesmo tempo que você amplifica o coronavírus, você também amplifica um gene comum qualquer como controle interno, entendeu? Se o DNA do coronavírus amplificou, beleza, deu positivo. Se não amplificou, você tem que olhar o seu controle. Se o seu gene humano não amplificou também, você repete a análise, entendeu? Foi um diagnóstico não válido, porque você precisa amplificar o controle para ter um resultado de não amplificação e liberar ele, né? Então, é o maior temor mesmo dos exames de PCR. A contaminação existe, mas basta você trocar a pessoa, é específico de pessoa. Quando você tem contaminação no seu laboratório, só tem contaminação de uma pessoa. Você pode reparar. Não é um fenômeno assim grotesco, não. É fácil de controlar a contaminação por DNA amplificado, muito fácil. O difícil mesmo é controlar a impureza da amostra e o falso negativo, tá? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Então, na próxima aula, eu vou contar para vocês que no dia a dia a gente mistura os dois jeitos, a clonagem no plasmídio e a clonagem no PCR. É assim que a gente trabalha. E na próxima aula eu vou ensinar vocês a amplificar um pedaço do coronavírus de verdade. Nós vamos entrar no banco de dados, pegar um pedaço do corona, desenhar os primers, ver como funciona, tá? Então, na próxima aula vai dar mais tempo e eu vou poder contar mais. Então, eu fecho hoje com vocês minha gravação aqui. Deixa eu ver aqui assim.